Coloca aí no YouTube, para mim, por gentileza, as contratações feitas pelo Andrino, pelo Lucas Andrino e pela diretoria do Goiás nessa temporada 2025. Tiago, hoje tem jogo, daqui a pouco a gente fala da escalação. É mais importante que a gente analise o trabalho da direção de futebol do Goiás. Olha a quantidade de contratações. Defensores, Luiz Felipe zagueiro, Lepo e Lovati, laterais. Meio-campistas, Rodrigo Andrade, Gonzalo Freitas, Juninho e Vitinho. Atacantes, Jajá, ainda acredito nele. Esli Garcia, para mim, a grande contratação do Goiás até o momento da temporada. Arthur Kaique, também ainda acredito. Zé Hugo, Edson Carioca, que está indo pro Mirassol. Barceló e o Wellington Matheus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 contratações. 14 contratações. E dessas 14 contratações, quantas resolveram? Quantas ajudaram? Quantas fizeram a diferença? Matheus Carvalho, o que você fala para mim até o momento do trabalho do Ventura? E tem indicação do Andrino aí também, do Andrino e do Ventura, né? O Ventura tem um trabalho muito fraco como treinador e o Andrino muito fraco como diretor de futebol. 14 contratações. Dessas 14, você aproveitaria quantas para a Série B do Campeonato Brasileiro, Matheus Carvalho? Se a gente for analisar o histórico de boa parte desses jogadores aí, daria para permanecer com a maioria deles. Mas dentro de campo do que foi apresentado no Campeonato Goiano, ninguém serviria. Só que a gente tem que analisar o futebol em um contexto mais amplo, né? Eu acho que o planejamento do Jair Ventura no fator fazer rodagem demais com jogadores, isso aí acabou atrapalhando. Tem jogador que demora um pouco mais para se adaptar, o time dentro de campo ele demora um pouco mais no fator de entrosamento, né? E aí quando você teve uma rotatividade muito grande, acaba que alguns jogadores não conseguiram absorver isso. Não é à toa que o Goiás terminou na 4ª colocação. Então, assim, para mim o Goiás não tem que dar um limpa no seu elenco. Muito pelo contrário. Eu acho que tem que fazer um novo planejamento e esse planejamento ele tem que passar em cima do estilo de jogo do Goiás, de como que o Goiás vai jogar, se o planejamento do Jair Ventura vai ser o mesmo Campeonato Goiano, dar uma nova roupagem e rodagem para os atletas, porque eu não concordo com isso e o campeonato não respeita isso. Nenhum campeonato respeita isso. A rodagem de elenco que você tem que fazer é a partir da 6ª rodada e é pontualmente alguns jogadores e não um time todo. E não uma defesa inteira, um ataque inteiro, um meio-campo inteiro. Então foi errado o planejamento. É muito ruim eu particularmente, eu colocar o fulano não presta, esse também não presta, esse outro não presta. Por quê? Porque daqui a pouco o cara vai jogar em outro lugar e dá certo. Esse jogador ele pode ter dado certo lá atrás e ele pode dar certo no futuro também. Então ele não funcionou nesses 3 meses, né? Janeiro, fevereiro, 3 meses, ele não funcionou nesses 3 meses. Então, assim, o planejamento do Goiás foi errado, precisa ser corrigido isso, precisa colocar um time verdadeiro dentro de campo. Eu mencionei no bloco passado o segundo jogo do Goiás. Para mim, o Goiás, ele perdeu o Campeonato Goiano para ele mesmo. Para mim, ele perdeu para ele mesmo. Afinal de contas, antes do campeonato começar, todo mundo elogiou o elenco que foi contratado, jogadores que foram contratados. E aí, o que aconteceu? Ninguém presta mais? O treinador não presta mais? Para mim, não. Para mim, faltou um planejamento adequado. Para mim, faltou cobrança no momento oportuno. Para mim, faltou a mudança de time titular no momento certo, né? No primeiro jogo contra o Vila Nova, o Goiás já tinha que ter colocado em campo aquilo que ele colocou no segundo jogo. Mas não, foi um time completamente covarde, foi um time medroso, e aí o Vila Nova, que não é bobo nem nada, acabou aproveitando, né? Então, assim, tem algumas situações pontuais que deveriam ser como regra no Goiás. O time titular, o jogador que não pode sair em nenhuma hipótese. Cara, esse Pedrinho aí é o jogador para fazer dinheiro, é jogador para fazer caixa. Mas aí não, o bonitão de Jair Ventura tira o cara com 20 minutos do segundo tempo. Um cara que tava quebrando completamente a barreira de marcação do Goiás. Isso é um crime. É um crime, cara. Não tem como. Mas por quê? Cara, a hora que o Pedrinho saiu de campo, eu virei pro time e falei assim, já era. Mas por quê, Matheus? Acabou o jogo. Não tem direção, meu amigo. Então, é exatamente isso. Faz isso lá no Vila Nova, Hugo, mete a mão na mesa. Faz isso lá no Atlético, tem o Watson. Tinha um fator que o Ailê Pinheiro trabalhava muito, que ele mandava o treinador colocar um jogador, porque era jogador dele, e até virar dinheiro pro Goiás. Com o Michel foi assim, o Hélio dos Anjos não gostava do jogadores, com vários jogadores, e hoje não tem isso. O Pedrinho, ele tá sendo queimado, cara. Um jogador múltiplo. Ele joga no meio, joga na direita, joga na esquerda, joga centralizado.
onde você colocar, ele quebra a barreira de marcação. Então, assim, não é o fator quem presta, quem não presta, não é o fator Copa Verde para o Campeonato Brasileiro. O negócio é a estrutura de time. O Goiás, ele não apresentou uma estrutura de time, por isso que ficou na quarta colocação. Então, o que eu espero da diretoria do Goiás é essa cobrança em cima do Jair Ventura de um time ideal. Porque elenco, com toda sinceridade, o elenco Goiás tem. A Fricó é a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Delicata pães, sabor e qualidade do jeito que você merece. Hiperboreira, todo dia a dia de qualidade e variedade. Conheça. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Faça a cotação agora pelo 629-9405-9139. E Clínica Ato, atendimento humanizado e segurança total, 4016-2627. Alô, Júlio Nunes, obrigado pela audiência. Cleiton Pires também tá ligado. Vila tem que dar o sangue pelo Campeonato Goiano. O engenheiro Lucas Guimarães também tá ligado com a gente. No Pará só falam das equipes do eixo. Rodrigo Rodrigues Tobias também tá ligado. Thiago, dentre os jogadores que o fraquíssimo Andrino contratou este ano, até então, na minha opinião, Luiz Felipe, Juninho, Wesley e Wellington Matheus servem para o Goiás. Os demais, manda embora. Um abraço também pro pessoal lá de Jandaia, da American Pizza. Estão ligados aqui no canal do YouTube, sempre ouvindo a gente no melhor debate 10 do Rádio Brasileiro. Deixa o teu like, gente. Nem 130 ainda, pelo amor de Deus. Precisamos de 450. Deixa o teu like agora aqui no canal do YouTube. Divide a tela para mim, por gentileza, e deixa aí a cartela com as contratações. Danilo Dias, desses reforços, entre aspas, né? O Adolfo Campos era maravilhoso em muitos aspectos, ele falava um negócio sensacional. Thiago, não existe a palavra reforço. Reforço é quem joga. São contratações. Dessas contratações trazidas pelo Andrino, quem de fato foi reforço e quem de fato pode ajudar na Série B do Campeonato Brasileiro? Coloca pra gente aí na tela de novo as contratações. 14 contratações da equipe do Goiás em 2025. Luiz Felipe, zagueiro. Lepo, Lovati, Rodrigo Andrade, Gonzalo Freitas, Juninho, Vitinho, Jajé, Esli Garcia, Arthur Caíque, Zé Hugo, Edson Carioca, Barceló e Wellington Matheus. 14 jogadores contratados. Com quais desses jogadores o Goiás pode contar visando a Série B do Brasileiro, que é o principal objetivo do time nessa temporada 2025, Danilo? 5, 6 jogadores ali. 5 é muita gente, hein? Luiz Felipe, pra mim, é um zagueiro que já mostrou que sabe jogar a competição. A Série B com o Jair Ventura, principalmente, ele conseguiu reestruturar o sistema defensivo do Atlético. Eu ficaria com o Luiz Felipe. O William Lepo, querendo ou não, ele pode ser uma aposta interessante para essa Série B, conhece a competição, teve ontem, o ano passado no Grêmio do Horizontino, mas também tem o Caito, né, Diego Caito, a sombra dele lá. Eu penso que até o Caito pode estar à frente dele em determinados momentos, mas eu ficaria com ele. O Juninho, eu ainda quero acreditar que o Juninho do América Mineiro vai chegar em Goiânia. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele lá, sei da intensidade que ele pode imprimir nos jogos, no treino, a liderança. Eu quero ver aquele Juninho aqui, então eu ainda vou acreditar que ele pode ser um grande reforço aí para a Série B. O Wellington Matheus e Esli Garcia ali na linha de frente, eu penso que os dois dá conta dessa competição, já jogaram, já sabemos realmente que são jogadores que podem ajudar o Goiás. Arthur Caíque, já, eu deixaria ainda como aquela ressalva, com uma certa dúvida, mas eu ainda ficaria com os dois. Agora, Zé Hugo, o próprio Barceló, eu buscaria outros, liberaria espaço, o Edson Carioca já tá indo, preciso de espaço, o Vitinho também, vai com Deus, eu preciso de ter espaço no meu elenco, pra me oxigenar esse vestiário com jogadores de extrema qualidade. Zé Hugo, Barceló e o próprio o Vitinho e o Edson Carioca, esses 4 aí, pega o salário dele e divide em 2 grandes atletas, busca um número 9, um cara top, um cara que chega aqui, vai parar o aeroporto, sabe fazer gol, busca a bola, é perigoso ali na área, o cara que incomoda, um cara que busca aí 10, 15 gols na Série B, um exemplo mesmo, aquele, não sei, tá? É só citando um exemplo que eu quero aqui pro Goiás, um atacante, aquele do CRB. Mas o Wellington Matheus, ele não retornou agora? Sim, eu ficaria com ele. Eu falei, eu ficaria com ele. Você falou Zé Hugo, Edson Carioca, Barceló e Wellington Matheus, mandaram embora e faria o Matheus e Esli Garcia pra mim fica, Zé Hugo 1, o Edson Carioca 2, Juninho 3 e o outro o Barceló 4. Cara, eu vejo qualidade desse Barceló. Com toda sinceridade. Um 9, Aonde, Matheus? Com toda sinceridade. Busca um 9. Cara, eu tava até falando pro Lucas, ele teve a oportunidade só no começo do Campeonato Goiano. Cara, o jogador de área, ele precisa de mais tempo. A gente vê o próprio Caio Dantas aqui, ó. Ele precisou de mais tempo.
Teve gente falando até de psicólogo, arruma um psicólogo pro Caio Dantas. Mas aí você tá comparando... O jogador de área, ele é diferente, independente de qual for o jogador, se for um jogador que foi artilheiro em várias equipes. Eu vejo a movimentação do Barceló e eu vejo que ele é um jogador diferente. Eu gosto também da movimentação dele, sabe quando? Quando ele sai do campo e vai pro banco de reservas. Respeito sua opinião. A movimentação dele nesse momento é sensacional. Eu respeito sua opinião, mas a minha visão é essa. Não, Mateus, eu respeito sua opinião também, só que você tá comparando os incomparáveis. Você tá comparando um Caio Dantas que já fez algo, então vale a pena um pouco mais de paciência, porque o cara já foi artilheiro pelo Vila Nova, ano passado caindo pra Série C, com o Guarani ele foi artilheiro também. Agora esse Barceló fez o quê e fez onde? No Ceará ele também era reserva, mas machucou. Não era solução, gente. Quando ele foi contratado aqui, e eu tive todo o cuidado do mundo e todo o carinho do mundo com o Goiás, de não criticar nenhuma contratação, nem as contratações que eu não conhecia. A gente apoiou aqui. Nós apoiamos aqui, elogiamos boa parte das contratações. Quando ele foi contratado, o pessoal do Ceará criticou ele horrores aqui na live, porque ele não jogou na equipe cearense. Então, assim, o Barceló, pra mim, Matheus, respeito demais seu conhecimento de futebol, que é gigantesco. Você é um baita de um comentarista, mas o Barceló, pra time que tá pensando em acesso, eu acho que não fica nem no elenco. Não ficaria nem no elenco pra mim. Pra mim, eu buscaria um atacante. O CRB, aquele atacante é melhor que o Barceló, ué. Aquele, quem? O do CRB antigo. Anselmo Ramon? Anselmo faz mais gol que ele. Aquele vovô? O Saulo. Não traria pro Goiás, mas eu só tô mostrando que faria mais gol que o Barceló. Não, o Saulo Mineiro, você tá doido aí. Ele joga demais. Ele e o Pulga, como fizeram gol no ano passado no Ceará? É esse tipo de atacante que eu quero aqui pro Goiás. Quero pro Vila Nova, quero pro atacante que não vai vir para o Goiás, né? O Pulga vai vir para o Goiás. Não vai. Eu tô só citando que o Goiás tem que buscar esse tipo de gente. Aí ilude o torcedor. Aí ilude o torcedor. O negócio do futebol goiano aqui é recuperar atletas. É assim que tem sido feito nos últimos anos. E não tem esse cara também hoje, não. Quem hoje pararia o aeroporto? O último foi o Galhardo. Olha o que deu. Não tem mais no mercado, não, gente. Não tem mais no mercado esse tipo de jogador, não. É só aposta hoje. Pra mim, o estudo que foi feito em cima do Galhardo pra contratação dele foi extremamente errado. Cara que nunca ganhou nada. Você sabe disso? Ele tem um campeonato cearense na carreira. Mas foi convocado pra seleção brasileira. O Afonso, atacante também do futebol lá da Holanda, foi contratado. Foi convocado. E aí? Era bom de bola? Então, assim, esse perfil, eu até tô entendendo a opinião do Danilo Dias, Jean Lopes, mas não tem mais esse perfil. Não tem mais esse perfil de grande contratação, um cara que para a cidade, que movimenta a cidade. O Flamengo tá com dificuldade. O Flamengo contratou agora um jogador recentemente do Querabab, né? Que passou pelo Vila. Passou pelo Vila. É o Querabab lá, esse time aí, o Querabab. Ele jogou no Vila Nova, gente. O cara jogou no Vila, o Juninho, e tá fazendo gol no Flamengo. Então não tem mais essa contratação de peso. Esse é o meu medo, Jean. Esse é o meu medo. O Goiás fez um trabalho totalmente equivocado nessa primeira parte da temporada. Como que vai arrumar a casa agora? Como que vai fazer contratações agora, diante de um mercado que está inflacionado e sem bons jogadores? Então, assim, o Goiás arriscou de novo. O Goiás arriscou a temporada de novo, como fez em 2024. Agora, o foco do nosso debate aqui, em nome das maiores marcas brasileiras, dê uma passada na Belcar, vem aí a primeira operação de vendas 2025. Belcar Veículos, boa de negócio. A Provel, sempre pronta para te ajudar com os imprevistos do trânsito. Assistência 24 horas em todo o país e cobertura a danos causados a terceiros de até R$200 mil. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial AGEL APC, referência em vedações de componentes hidráulicos. Garantimos alto desempenho para suas máquinas agrícolas, entrega rápida e suporte especializado. supremago.com.br, conheça muito mais. E Soft Laser, realce a sua beleza, viva a sua melhor versão. 629-9371-6862. Visite a gente na Soft Laser, 629-9371-6862. Vai deixando o teu like. Jean Lopes, qual que é a tua análise das 14 contratações do Andrino nessa temporada 2025? Fala pra mim, Jean Lopes. 14. Ô, Thiago, antes de eu responder, você fez uma pergunta pra mim antes sobre essa questão de achar jogadores. Acho sim. O Vila Nova não achou aqueles 3 zagueiros espetaculares que ele tem? O Atlético não achou o Potker e o Caio Dantas? Eu tô citando exemplos aqui caseiros. Não, né? Mas eu citei assim em relação à palavra colocada, a expressão colocada pelo Danilo Dias. Jogadores, né, de repercussão. Não são jogadores de repercussão esses que você citou. Nessa janela agora, após os estaduais, é mais complicado mesmo. É possível achar na janela de janeiro e na janela de julho. Agora, respondendo a sua pergunta principal sobre as contratações. Ontem eu participava do Golaço, junto com o grande Ney Ladeira, gente boa toda a vida, junto com o Paulo Francisco,
E o nosso André Rodrigues, passou a possível escalação do Goiás para o jogo de hoje contra o Brasiliense. E eu comentei que eu não me lembrava, na história do Goiás Esporte Clube, e eu comecei a acompanhar futebol ali no início dos anos 70, que eu nunca tinha visto uma escalação tão ruim, um time tão ruim, um time de jogadores tão medíocres. Tirando o Tadeu na linha, não tem um jogador só especial, um jogador só que a gente possa ter orgulho de falar que pertence ao futebol goiano. Então é um time muito ruim. Das contratações que que estão aí na tela, eu ficaria para compor elenco, não para ser titular. Para mim, nenhum deles serve para ser titular do Goiás, que eu imagino, numa Série B. Eu ficaria com o Luiz Felipe, com o Juninho, porque eu acho que o Juninho é um bom jogador, não conseguiu jogar esse ano, porque nesse time do Jair Ventura é quase impossível jogar bem. O Wesley Garcia e o Lucas Lovatti, o lateral esquerdo, que acaba sendo um razoável jogador, serve para compor elenco. O restante, nenhum serve, todos são muito ruins. A verdade é que o elenco do Goiás é horroroso. O Jair Ventura disse que na primeira fase do Campeonato Goiano ele testou 35 jogadores, entre os contratados, os profissionais que ficaram do ano passado e a base. Juntando a base, os jogadores da base e alguns jogadores profissionais contratados que ficaram do ano passado e os que foram contratados nesta temporada, eu ficaria no máximo de 10, talvez menos. O resto, nenhum serve para jogar no Goiás. Ninguém dessas contratações aí, com exceção dos 4 que eu falei, na minha opinião, tem condição de vestir a camisa do Goiás. Porque eu penso grande, eu penso num Goiás forte na Série B. Eu penso num Goiás competitivo na Série B. Com esse elenco aí, com esses jogadores, o Goiás não é competitivo nem no Campeonato Goiano. Nem no Campeonato Goiano. O Goiás empatou com o Brasiliense no jogo de ida da Copa Verde. O Goiás não deu conta de ganhar do Abecate, um time jovem que está começando a disputar futebol profissional nessa temporada. Antes só jogava campeonatos de divisões inferiores. Então, não dá, Thiago. A gente não pode ficar passando pano, a gente não pode ficar dourando a pílula para esse elenco do Goiás. Esses 4 que eu salvei é para não falar que eu sou chato demais. Porque se a gente for pegar assim bem radicalmente, nem eles servem para jogar no Goiás. O Goiás chegou ao ponto de ter o Wesley Garcia como seu grande craque, a sua grande salvação. E para mim, tirando o Tadeu, o único jogador do elenco do Goiás que é diferenciado para o nível atual do futebol goiano, é o Pedrinho. Então é Tadeu, o Pedrinho. O resto, para mim, não serve para jogar no Goiás. Mas precisa de elenco para jogar. Então vamos salvar esses 4 aí, pelo menos para ter um início de base para formar um time competitivo na Série B, Thiago.